Já parou para pensar por que para algumas pessoas parece tão fácil construir riqueza, enquanto outras batalham a vida inteira e não saem do lugar? Pois é, segundo o livro Mente Milionária, de Gerardo Garcia Manjarrés, a resposta talvez não esteja na carteira, mas sim dentro da nossa cabeça. Vamos mergulhar nessa ideia de que a verdadeira virada de chave financeira começa, na verdade, na nossa mente. Bem-vindos ao portal LivroCast. Nos próximos minutos, a gente vai explorar juntos alguns conceitos que podem, de verdade, mudar a nossa relação com o dinheiro e destravar um potencial que, olha, talvez a gente nem saiba que tem. Vamos começar com essa frase aqui, que é basicamente o coração do livro. A ideia central é fascinante. O maior problema não é a falta de grana ou de oportunidade. É o que o autor chama de bancarrota mental. E só essa ideia já muda completamente as regras do jogo, né? Então, vamos lá. O que é exatamente essa tal de bancarrota mental? É o ponto de partida de toda a filosofia do livro. É o verdadeiro inimigo que a gente precisa encarar nessa jornada para ter uma vida mais próspera. O autor define isso como desnutrição financeira. Pensa assim, não é que o cofre está vazio, mas sim que a mente não foi alimentada com o conhecimento certo. É a ideia de que todo mundo tem uma ferramenta poderosíssima em cima dos ombros, que é o cérebro, mas por falta de educação financeira, a gente acaba não usando todo o nosso potencial para criar riqueza. Isso nos leva de volta para aquela pergunta de $1 milhão que o livro se propõe a responder. Se as oportunidades estão aí, o que realmente separa quem prospera de quem vive na correria? De acordo com a visão do autor, a resposta não está fora, nas circunstâncias, mas sim dentro, na superação dessa desnutrição. Para curar qualquer coisa, primeiro a gente precisa de um bom diagnóstico, certo? E o livro aponta a investigação direto para as nossas crenças, aquelas ideias bem lá no fundo que muitas vezes a gente nem percebe que tem sobre dinheiro. O livro chama isso de DNA monetário. É genial, né? Pensa em toda a programação que a gente recebeu desde criança, frases que ouvíamos dos nossos pais, o que a gente via na sociedade, na cultura. Tudo isso vai formando um tipo de código que, sem a gente perceber, comanda a nossa vida financeira hoje. E esse DNA aparece em duas mentalidades totalmente opostas. De um lado, a de escassez, cheia daquelas crenças que limitam, sabe? Coisas como somos pobres, mas honrados, ou o dinheiro não é pra gente. Do outro lado, a mentalidade de abundância, que é a que o livro defende. É acreditar que a riqueza é para todos, por exemplo. A mudança de verdade, segundo o autor, começa quando a gente consegue identificar e reprogramar esse DNA. Ok, problema diagnosticado. E qual é a cura? Bom, o livro propõe alguns exercícios mentais bem poderosos para a gente nutrir a mente com novas crenças e, com isso, criar uma nova realidade financeira de dentro para fora. A primeira grande ferramenta é a visualização. E olha, o livro explica que não é pensamento mágico não, viu? É uma técnica para treinar o cérebro. Quando a gente imagina um objetivo com muita clareza, com detalhes, cores, sensações e principalmente com a emoção de já ter conquistado, o nosso subconsciente começa a trabalhar para tornar aquilo real. Para ele, a experiência já aconteceu. E para ilustrar isso, o livro conta uma história que é uau, incrível. A do ator Jim Carrey. Lá no comecinho da carreira, ele estava praticamente quebrado, morando numa van. Mas ele tinha uma fé absurda no talento dele. E ele decidiu usar o poder da visualização de um jeito bem prático. Ele escreveu um cheque para ele mesmo. O valor: $10 milhões, pelos serviços de atuação prestados. Ele colocou uma data para dali a 3 anos e carregava aquele cheque na carteira. Todo santo dia, ele olhava para o cheque, sentia a emoção de já ter aquele dinheiro, visualizava o sucesso, a vida que ele queria ter. Mas aqui está o pulo do gato, e o livro deixa isso bem claro. Ele não ficou só esperando sentado. Ele trabalhou que nem um louco, fez testes, melhorou a cada dia. A visualização foi o combustível, o que manteve ele focado e motivado. E o resultado? Pouco antes da data que estava no cheque, ele assinou o contrato para o filme Debbie e Lloyd e recebeu, adivinha? Exatamente $10 milhões. É uma prova incrível de quando mente e ação andam juntas. Mas, de acordo com o autor, a mente é só o começo. A visão precisa virar a ação, uma ação consistente. E é aí que o livro entra com um plano bem prático, baseado em hábitos que constroem a riqueza no mundo real, no dia a dia. Para mostrar como essa mudança é necessária, o autor usa a metáfora da águia. Lá pelos 40 anos, para poder viver mais uns 30, ela precisa passar por uma renovação super dolorosa. Ela se isola, arranca o próprio bico, as unhas, as penas, para que tudo nasça de novo mais forte. A mensagem é essa:
Para crescer de verdade, a gente precisa ter a coragem de sair da zona de conforto e encarar umas mudanças bem radicais. O livro organiza esse plano no que ele chama de o círculo do dinheiro. É um ciclo que se alimenta. Começa com o hábito de se pagar primeiro, ou seja, poupar antes de gastar. Esse dinheiro vai para o passo 2, que é investir. O objetivo é fazer o dinheiro trabalhar e gerar renda passiva. Os lucros a gente reinveste para fortalecer tudo. E sustentando tudo isso está o 5º passo, que é pensar grande, sem limites. E o ciclo se fecha com o passo mais importante. A riqueza é só uma consequência do valor que a gente entrega para o mundo. Esse último passo do círculo nos leva para a ideia talvez mais profunda do livro, a de que a verdadeira fonte de riqueza não está lá fora, no mercado, mas sim dentro de cada um de nós. A grande virada de chave que o livro propõe é a gente mudar a pergunta. Em vez de perguntar como eu ganho dinheiro, a pergunta certa seria como eu posso ajudar mais pessoas com os meus talentos únicos. Segundo o autor, o sucesso financeiro é só um efeito colateral, uma consequência natural de quando a gente serve o mundo com o nosso melhor. Tá, mas como é que eu descubro esse talento? O livro ajuda com uma autoanálise, com perguntas simples, mas que fazem a gente pensar fundo, como estas aqui. O que te deixa genuinamente feliz? Em que atividade o tempo simplesmente voa? As respostas para essas perguntas são pistas para a gente encontrar a nossa faísca, sabe? Aquela habilidade que, quando a gente usa para ajudar os outros, vira uma fonte de prosperidade. Então, no fim das contas, a essência de Mente Milionária vai muito além de um manual para ficar rico. A mensagem final é que a liberdade de verdade não é só ter dinheiro, mas sim construir uma vida com propósito, usando os próprios talentos de um jeito autêntico e que cria um valor enorme para as outras pessoas. E assim a gente encerra essa análise com a pergunta que o livro deixa no ar. É um convite para a gente refletir. Descobrir e colocar a serviço do mundo essa nossa capacidade única pode ser não só o caminho para a abundância, mas para uma vida cheia de significado. Muito obrigado por acompanhar mais esta jornada de conhecimento aqui no portal LivroCast. Até a próxima!